que você vai ouvir agora é real. Histórias de crimes verdadeiros contadas em detalhes. Ouça com cautela. Este relato contém crimes reais e pode causar desconforto em pessoas mais sensíveis e podem te marcar para sempre. Deixa seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as histórias reais. O caso Eloá Pimentel. Era uma segunda-feira comum em Santo André, na região do ABC Paulista. O dia 13 de outubro de 2008 amanhecera ensolarado, com aquele calor típico da primavera paulista. Nas ruas do bairro Parque Jaçatuba, a vida seguia seu curso normal. Crianças iam para a escola, trabalhadores pegavam ônibus lotados, comerciantes abriam suas portas. Ninguém poderia imaginar que naquele dia aparentemente banal, começaria um dos episódios mais aterrorizantes da história recente do Brasil. Um episódio que seria transmitido ao vivo para milhões de pessoas. Um pesadelo televisionado. Uma tragédia anunciada que ninguém conseguiu evitar. No 10º andar de um prédio popular da Avenida Francisco Prestes Maia, uma menina de apenas 15 anos estava prestes a se tornar protagonista involuntária de uma história de terror real. Seu nome era Eloá Cristina Pimentel. Seus amigos a chamavam carinhosamente de Eloá. Ela jamais imaginaria que seu nome ecoaria por todo o país, tornando-se símbolo de uma violência incompreensível. Eloá Pimentel era o que qualquer pessoa descreveria como uma menina normal. Com seus 15 anos, estudava na Escola Estadual Professora Alzira Ferreira da Silva Guedes, era considerada boa aluna, tinha o sonho típico de adolescente de se tornar médica veterinária. Amava animais com aquela intensidade que só os jovens possuem. Em casa, tinha 2 cachorros que tratava como filhos. Passava horas brincando com eles, cuidando deles, postando fotos deles no Orkut, a rede social que dominava o Brasil naquela época. Ela morava com a mãe, Ana Cristina Pimentel, no apartamento 62 do edifício Guarapari, um prédio simples de classe média baixa. O apartamento era pequeno, modesto, mas era lar. Ali, Eloá crescera. Ali guardava suas memórias, seus objetos, seus sonhos de adolescente. Como toda garota de 15 anos, Eloá tinha seus amigos, suas confidentes. Sua melhor amiga era Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos também. As duas eram inseparáveis. Dividiam segredos, risadas, angústias adolescentes. Dormiam uma na casa da outra frequentemente, como fazem as melhores amigas naquela idade em que a amizade parece ser a coisa mais importante do mundo. E claro, Eloá tinha namorado. Ou melhor, tinha tido. Ela havia terminado recentemente um relacionamento que durara cerca de 2 anos. Um namoro que começara quando ela tinha apenas 13 anos. Um namoro com um rapaz mais velho. Um rapaz chamado Lindenberg Alves Fernandes. Lindenberg Alves Fernandes tinha 22 anos quando conheceu Eloá. Ele era 9 anos mais velho que ela. Uma diferença que, para uma menina de 13 anos, deveria ter soado todos os alarmes. Mas para Eloá, na época, Lindenberg parecia maduro, interessante, diferente dos meninos da sua idade. Lindenberg trabalhava como segurança em uma loja de materiais de construção. Vinha de uma família humilde. Morava com os pais em uma casa simples no mesmo bairro. Era considerado um rapaz quieto, reservado. Os vizinhos o descreviam como educado, tranquilo. Ninguém imaginava o que habitava por trás daquela fachada de normalidade. O namoro começou inocentemente, como todos os namoros adolescentes. Passeios no shopping, conversas intermináveis ao telefone, juras de amor eterno. Mas com o tempo, algo mudou. Lindenberg começou a demonstrar ciúmes. Muitos ciúmes. Ciúmes doentios, possessivos, sufocantes. Ele queria saber onde Eloá estava a cada minuto, com quem estava conversando, que roupa estava usando. Checava o celular dela constantemente. Ficava furioso se ela demorava para responder uma mensagem. Proibia-a de usar certas roupas, de falar com certos amigos. O namoro, lentamente, transformava-se em prisão. Amigas de Eloá relatariam depois que ela havia mudado. A menina alegre e comunicativa foi ficando mais fechada, mais triste. Havia roxos no seu braço às vezes, que ela explicava como esbarrei na porta ou cai da escada. As amigas suspeitavam, mas Eloá negava. Ele me ama, ela dizia. É só ciúmes. É porque ele me ama muito.
Mas não era amor, era obsessão. E obsessão, quando contrariada, pode se transformar em algo muito mais sinistro. Em setembro de 2008, Eloá finalmente reuniu coragem para fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Terminou o namoro. Não foi fácil. Lindenberg implorou, chorou, prometeu mudar. Mas Eloá foi firme. Ela havia percebido finalmente que aquilo não era amor. Aquilo não era saudável. Ela merecia mais. Lindenberg não aceitou. Ele ligava para Eloá dezenas de vezes por dia. Mandava mensagens no Orkut, no MSN Messenger. Aparecia na escola dela. Esperava-a na saída. Só quero conversar, ele dizia. Mas o tom de voz, o olhar, havia algo ali que assustava Eloá. Ela pediu que ele parasse. Bloqueou os números dele. Pediu à mãe que não o deixasse entrar se ele aparecesse no prédio. Ana Cristina, a mãe de Eloá, apoiou a filha integralmente. Ela nunca havia aprovado completamente aquele namoro. Lindenberg era velho demais para sua filha. E havia algo nele, uma intensidade no olhar, que sempre a deixara desconfortável. As semanas passaram. Lindenberg continuou tentando contato, mas com menos frequência. Parecia estar aceitando o término. Eloá começou a respirar aliviada. Talvez o pior tivesse passado. Talvez ela pudesse seguir em frente, viver sua adolescência em paz. Mas Lindenberg não estava aceitando nada. Ele estava planejando. E o que ele planejava era algo que chocaria o Brasil inteiro. Era por volta das 14 horas daquela segunda-feira, quando Lindenberg apareceu no edifício Guarapari. Ele esperou do lado de fora, observando. Viu quando Ana Cristina saiu para trabalhar. Ela era faxineira e tinha turno das 15 horas às 23 naquele dia. Viu quando o prédio ficou mais quieto, com a maioria dos moradores em seus trabalhos ou afazeres. Então, ele subiu. Pegou o elevador até o 10º andar. Seu coração batia forte, mas não de nervosismo. Era excitação, antecipação. Ele havia planejado aquilo. Sabia exatamente o que ia fazer. Tocou a campainha do apartamento 62. Eloá estava dentro com Nayara, sua melhor amiga. As duas estavam matando aula naquele dia. Algo que adolescentes fazem sem imaginar consequências. Estavam conversando, ouvindo música, rindo. Ser jovem e despreocupada. Quando Eloá ouviu a campainha, olhou pelo olho mágico. Viu Lindenberg. Seu coração gelou. O que ele estava fazendo ali? Ela não queria vê-lo. Não queria conversar. Era assunto encerrado. Eloá, por favor. A voz de Lindenberg veio do outro lado da porta. Só quero conversar. Só 5 minutos. Por favor. Pelos 2 anos que ficamos juntos. Eloá hesitou. Nayara fez sinal para que não abrisse. Mas Eloá, com aquela compaixão que os jovens ainda têm antes de a vida ensinar-lhes a ser mais cautelosos, pensou: são só 5 minutos. Vou deixar claro que acabou e ele vai embora. Ela abriu a porta. E com isso, selou seu destino. Assim que a porta se abriu, Lindenberg empurrou-a com força. Eloá tropeçou para trás, assustada. Ele entrou rapidamente, fechando e trancando a porta atrás de si. Suas mãos tremiam, mas não de medo. De algo mais sinistro. Lindenberg, o que você está fazendo? Eloá perguntou, tentando manter a voz calma. Ele não respondeu. Simplesmente puxou algo da cintura. Era uma arma, um revólver calibre 38. Negro, frio, letal. Nayara soltou um grito. Eloá congelou. Lindenberg. O que é isso? De onde você tirou isso? Cala a boca! Ele gritou, apontando a arma para as 2 meninas. Vocês 2 vão fazer exatamente o que eu mandar. Entenderam? Eloá começou a tremer. Aquilo não podia estar acontecendo. Aquilo tinha que ser um pesadelo, mas era real. Terrivelmente. Assustadoramente real. Pega seus celulares, Lindenberg ordenou. Agora. E me dá aqui. Com mãos trêmulas, Eloá e Nayara entregaram seus celulares. Lindenberg pegou-os e jogou-os no chão, esmagando-os com o pé. O som do plástico e vidro se quebrando ecoou pelo apartamento pequeno. Agora senta ali. Ele apontou para o sofá. As 2. E não se mexem. Elas obedeceram. O que mais poderiam fazer? Ele tinha uma arma. Ele parecia completamente fora de si. Seus olhos tinham uma intensidade maníaca, uma fixação que Eloá nunca havia visto antes. Você me humilhou,
Lindenberg começou a falar, caminhando de um lado para o outro do apartamento. Me largou como se eu fosse nada, como se os 2 anos que ficamos juntos não significassem nada. Lindenberg, por favor, Eloá tentou falar. Cala a boca, ele gritou, apontando a arma diretamente para o rosto dela. Você não tem direito de falar agora. Agora você vai me ouvir. Vai me ouvir e vai entender que ninguém me deixa assim. E foi então que Eloá percebeu. Ela não ia sair dali tão cedo. E talvez não fosse sair viva. Cerca de 1 hora depois, por volta das 15h30, moradores do prédio começaram a ouvir gritos vindos do apartamento 62. Uma vizinha do 9º andar, Dona Maria José, estava em casa quando ouviu vozes alteradas, uma discussão acalorada. Eu ouvi uma voz masculina gritando. Ela relataria depois. E ouvi choro de menina. Aquele choro de medo, sabe? Que você ouve e sabe que algo está muito errado. Ela tocou a campainha de alguns vizinhos. Outros também haviam ouvido. Um morador ligou para a polícia por volta das 16 horas. Informou que havia uma possível situação de violência doméstica no 10º andar. A polícia militar chegou cerca de 20 minutos depois. 2 policiais subiram até o 10º andar. Tocaram a campainha do apartamento 62. Ninguém atendeu. Bateram na porta. Polícia, abra a porta. Houve um momento de silêncio. Então, uma voz masculina. Vão embora. Se tentarem entrar, eu mato elas. Eu tenho uma arma e eu mato as 2. Os policiais recuaram. Olharam um para o outro. Aquilo havia escalado rapidamente. Não era mais uma simples discussão doméstica. Era um cárcere privado, um sequestro. E, potencialmente, algo muito pior. Mais viaturas foram chamadas. O GATE, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, foi acionado. O prédio começou a ser cercado. Moradores foram orientados a permanecer em seus apartamentos ou, se possível, deixar o prédio. E foi assim, naquela tarde de segunda-feira, que começou oficialmente o que ficaria conhecido como o caso Eloá, um sequestro que duraria 100 horas. Mais de 4 dias. 4 dias de terror transmitidos ao vivo para todo o Brasil. Por volta das 18 horas, as primeiras equipes de reportagem começaram a chegar. Um sequestro em andamento, com reféns adolescentes, era notícia de primeira página. As emissoras de TV montaram seus equipamentos na rua em frente ao prédio. No início, a cobertura era moderada. Breves atualizações no jornal noturno. Mas conforme as horas passavam e a situação não se resolvia, o interesse midiático crescia exponencialmente. Em 24 horas, todas as grandes emissoras do Brasil tinham equipes no local. E então, começou algo sem precedentes na história do jornalismo brasileiro. A cobertura ao vivo, 24 horas por dia, de um sequestro em andamento. Câmeras apontadas para o prédio, repórteres narrando cada movimento, helicópteros sobrevoando o local. O Brasil inteiro parou para assistir. Era como uma novela macabra da vida real. As pessoas ligavam a TV de manhã e lá estava o prédio. Ligavam à noite e lá continuava. A situação não se resolvia e o país assistia, hipnotizado e horrorizado. Dentro do apartamento, Lindenberg também assistia. Ele ligara a TV e via a si mesmo nas notícias. Via os repórteres falando dele, da situação, das meninas, e isso parecia alimentar algo nele. Uma sensação de poder, de importância. Ele não era mais apenas o Lindenberg, o segurança de loja que havia sido rejeitado. Ele era o centro das atenções. O Brasil inteiro falava dele. A polícia estabeleceu contato com Lindenberg através do telefone fixo do apartamento. O negociador designado era o sargento Marcos Fonseca, um policial experiente do GATE. Sua missão: manter Lindenberg calmo, estabelecer rapport e eventualmente convencê-lo a liberar os reféns. As primeiras conversas foram tensas. Lindenberg estava alterado, paranoico, oscilando entre raiva e autocomiseração. Eu amo ela, entende? Ele dizia ao negociador. Eu amo ela e ela me jogou fora como lixo. 2 anos juntos. 2 anos. E ela terminou comigo por mensagem. Por mensagem. Eu entendo, Lindenberg. O sargento Fonseca respondia com voz calma, treinada. Deve ter doído muito, mas machucar ela não vai resolver nada. Não vai fazer ela te amar de novo. Ela vai pagar.
Lindenberg respondia. Ela me humilhou. Na frente de todo mundo. Os amigos dela riam de mim. Ela merece pagar. E a outra garota? A Nayara? Ela não tem nada a ver com isso. Houve uma pausa. Ela é amiga da Eloá. Provavelmente falou mal de mim também. Elas ficam tudo juntas. As negociações seguiam esse padrão. Lindenberg falava, desabafava, ameaçava. O negociador tentava acalmá-lo, racionalizar, criar uma conexão. Era um jogo psicológico delicado, onde cada palavra poderia ser a diferença entre vida e morte. Enquanto isso, dentro do apartamento 62, Eloá e Nayara viviam um pesadelo. Lindenberg as mantinha no sofá, sob mira constante da arma. Ele não as deixava ir ao banheiro sem supervisão. Mal as deixava falar entre si. As meninas estavam apavoradas, mas tentavam manter a calma. Eloá, especialmente, tentava conversar com Lindenberg, acalmá-lo. Lindenberg, por favor, ela dizia. Deixa a Nayara ir embora. Ela não tem nada a ver com isso. Se você quer conversar comigo, tudo bem, mas deixa ela ir. Não, ele respondia. Ela fica. Vocês duas ficam. Se eu deixar ela ir, a polícia vai invadir. Eu não sou idiota. As horas se arrastavam. Lindenberg não as deixava dormir adequadamente. Quando elas cochilavam, ele as acordava. Estava paranoico de que tramassem algo contra ele enquanto dormia. A comida estava acabando. No segundo dia, Lindenberg permitiu que a polícia enviasse comida. Sanduíches, água, refrigerante. Mas ele comia primeiro, verificando se não estava envenenado. Depois deixava as meninas comerem. Nayara chorava constantemente. Eloá tentava ser forte, mas por dentro estava despedaçada. Ela ouvia a TV mostrando sua mãe lá embaixo, desesperada, implorando para Lindenberg libertá-la. Via a comoção, as pessoas rezando por ela. Era surreal, era aterrorizante. Lá embaixo, na rua, a cena era caótica. Centenas de pessoas se aglomeravam atrás das barreiras policiais. Alguns eram curiosos, outros, amigos e familiares de Eloá. E havia Ana Cristina, a mãe, que não saía dali nem sob tortura. Ana Cristina dava entrevistas chorando, implorando para Lindenberg libertar sua filha. Pelo amor de Deus, Lindenberg, é uma criança de 15 anos. O que você quer? Quer me matar? Então me mata, mas deixa minha filha ir. As cenas de Ana Cristina implorando pela vida da filha eram transmitidas ao vivo, para todo o Brasil. Mães em todo o país choravam junto, imaginando se estivessem naquela situação. Era uma empatia coletiva, uma dor compartilhada. Especialistas eram chamados aos estúdios para opinar. Psicólogos falavam sobre síndrome de Estocolmo, sobre psicologia de sequestradores. Ex-policiais analisavam as táticas de negociação. Advogados discutiam as possíveis acusações que Lindenberg enfrentaria. Era uma exploração midiática sem precedentes. Críticos depois argumentariam que a mídia havia transformado uma tragédia em espetáculo, em entretenimento macabro. Mas na época, ninguém desligava a TV. Era impossível não assistir. Na manhã de quarta-feira, 15 de outubro, após mais de 48 horas de cárcere, houve o primeiro desenvolvimento positivo. Lindenberg concordou em liberar Nayara. As negociações haviam sido intensas. O sargento Fonseca apelou para o lado racional de Lindenberg. Mostre boa vontade. Solte a menina. Ela não tem nada a ver com seu problema com a Eloá. Você solta ela e eu garanto que você vai ter oportunidade de conversar com a Eloá, de falar o que precisa falar. Lindenberg hesitou, mas ele estava cansado também. Não havia dormido direito, estava paranoico, exausto. E manter duas reféns era mais trabalhoso que manter uma. Tá bom, ele finalmente concordou. Mas só ela, a Eloá, fica. Por volta das 11 horas daquela manhã, a porta do apartamento se abriu ligeiramente. Nayara apareceu, pálida, trêmula. Policiais correram para pegá-la, puxando-a para a segurança. A porta fechou-se novamente. Nayara estava em estado de choque. Mal conseguia falar. Foi levada para uma ambulância, depois para o hospital. Quando finalmente conseguiu dar um depoimento coerente, suas palavras foram aterrorizantes. Ele está louco, ela disse. Completamente louco. Ele fala sozinho. Ameaça a Eloá o tempo todo.
Ele tem um revólver e ficava apontando para a cabeça dela. Dizia que ia matar ela e depois se matar. A Eloá está apavorada. Ela finge que está calma, mas eu via ela tremendo. Eu tenho medo que ele mate ela. Eu tenho muito medo. Na manhã de quinta-feira, 16 de outubro, o caso tomou uma reviravolta completamente inesperada. Victor Crivellaro, um amigo de Eloá de 17 anos, apareceu na barricada policial dizendo que queria entrar no apartamento. Eu sou amigo dela desde criança, Victor disse aos policiais. O Lindenberg me conhece. Deixa eu entrar. Eu posso ajudar. Eu posso conversar com ele. A polícia inicialmente negou. Era procedimento padrão não permitir mais pessoas no local do sequestro. Mas Victor insistiu. E, surpreendentemente, quando a polícia perguntou a Lindenberg se ele aceitaria a entrada de Victor, o sequestrador concordou. Pode entrar, Lindenberg disse. Mas só ele, e nenhum policial. Era uma decisão controversa e arriscada. Mas naquele ponto, após quase 72 horas de impasse, os negociadores estavam dispostos a tentar qualquer coisa. Além disso, com Victor lá dentro, eles teriam mais informações sobre a situação real no apartamento. Por volta das 14 horas, Victor entrou no edifício Guarapari. Subiu até o 10º andar. A porta do apartamento 62 abriu-se. Ele entrou. A porta fechou-se. Agora havia 3 pessoas como refém. Eloá, Victor e, logo depois, outra amiga chamada Isa Vitória, que também pediu para entrar e foi aceita por Lindenberg. O Brasil assistia perplexo. O que estava acontecendo? Por que mais pessoas estavam entrando voluntariamente? Isso era uma estratégia policial? Era loucura? A verdade é que ninguém sabia exatamente o que fazer. Era uma situação sem precedentes. As regras tradicionais de negociação não pareciam se aplicar. Na manhã de sexta-feira, 17 de outubro, as coisas começaram a se deteriorar rapidamente. Lindenberg estava cada vez mais agitado, mais instável. As longas horas sem sono adequado, a pressão constante, tudo estava cobrando seu preço. Ele começou a dar ultimatos. Queria que a mãe de Eloá subisse para falar com ele. Queria que trouxessem determinados alimentos. Queria garantias de que não seria preso. As demandas eram cada vez mais descabidas, mais delirantes. Eu quero que me garantam que eu vou poder ir embora, ele dizia ao telefone. Senão eu mato todos aqui dentro e me mato depois. Os negociadores tentavam acalmá-lo, mas era cada vez mais difícil. Lindenberg estava perdendo o controle da situação e de si mesmo. Dentro do apartamento, segundo relatos posteriores de Victor e Isa, a situação estava crítica. Lindenberg estava errático, oscilando entre períodos de relativa calma e explosões de raiva. Várias vezes apontou a arma para a cabeça de Eloá. Várias vezes disse que ia matá-la. Eloá, exausta após quase 96 horas de terror, mal conseguia mais fingir calma. Ela chorava, implorava, pedia para ir embora. Minha mãe está lá embaixo. Eu quero minha mãe. Por favor, me deixa ir ver minha mãe. Mas Lindenberg não cedia. Ele havia chegado longe demais. Não havia mais volta. E ele sabia disso. O 5º dia do sequestro amanheceu com uma tensão palpável no ar. A polícia estava ficando sem paciência. O comandante do gate tomou uma decisão. Se houvesse uma oportunidade, uma janela de ação, eles invadiriam. As negociações continuaram durante toda a manhã e tarde. Por volta das 17 horas, Lindenberg concordou em liberar mais 2 reféns, Victor e Isa. Apenas Eloá ficaria. Victor e Isa saíram do apartamento e foram imediatamente levados por policiais. Estava quase na hora. Os snipers estavam posicionados. A equipe de invasão estava pronta. Bastava o sinal. Dentro do apartamento, agora sozinhos, Lindenberg e Eloá tinham uma última conversa. Segundo o que foi possível reconstruir depois através dos microfones instalados, Lindenberg estava dizendo a Eloá que a amava, que fez tudo aquilo por amor. Você me destruiu, ele dizia. Você destruiu minha vida. E agora eu vou destruir a sua. Eloá chorava. Por favor, Lindenberg. Eu era só uma criança. Eu tinha 13 anos quando a gente começou a namorar. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Por favor, não me machuca. Mas as palavras não chegavam até ele. Lindenberg estava além da razão. Ele estava em um lugar escuro de sua mente onde lógica e empatia não existiam mais.
Eram exatamente 18h43 quando o comandante do gate deu a ordem. Invadir, agora. A porta do apartamento explodiu com uma carga controlada. Fumaça encheu o ambiente. Gritos, confusão, policiais entrando com escudos, armas em punho. Lindenberg estava no quarto com Eloá. Quando ouviu a explosão, sua reação foi instantânea. Ele apontou a arma para Eloá e disparou. O som do tiro ecoou pelo apartamento. Eloá caiu. Lindenberg girou a arma em direção aos policiais que invadiam. Disparou novamente, acertando uma policial feminina, a soldado Gláucia, no rosto. Mais tiros. Policiais revidaram. Lindenberg foi atingido no peito. Caiu. Tudo aconteceu em menos de 20 segundos. 20 segundos que determinaram vida e morte. Quando a fumaça assentou, a cena era de carnificina. Eloá estava no chão, uma poça de sangue se formando ao seu redor. Havia sido atingida no rosto, a bala entrando pela bochecha e alojando-se no cérebro. Lindenberg também estava no chão, com ferimento no tórax. Ainda estava consciente, gemendo de dor. A soldado Gláucia foi socorrida rapidamente. Seu ferimento, embora grave, não seria fatal. Mas Eloá estava em estado crítico. Paramédicos invadiram o apartamento. Eloá ainda tinha pulso, ainda respirava, mas mal. Ela foi colocada em uma maca, levada às pressas para o elevador, depois para uma ambulância. Do lado de fora, a multidão que acompanhava o caso viu a maca saindo. Viram o corpo pequeno de Eloá, tão pequeno, coberto por lençóis ensanguentados. Ana Cristina, a mãe, soltou um grito que gelou o sangue de todos que ouviram. Eloá foi levada ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Ela entrou em cirurgia emergencial. Os médicos trabalharam por horas tentando remover a bala, tentando controlar o sangramento cerebral, tentando salvar aquela vida jovem que mal havia começado. Mas o dano era extenso demais. A bala havia destruído partes vitais do cérebro. Havia fragmentos ósseos misturados com tecido cerebral. Era um ferimento catastrófico. Por 15 horas, Eloá lutou. Seu coração jovem, forte, se recusava a parar, mas era uma luta que ela não poderia vencer. Os médicos fizeram tudo o que estava ao alcance da medicina moderna, mas não foi suficiente. Às 9h50 da manhã de domingo, 19 de outubro de 2008, Eloá Cristina Pimentel foi declarada morta. Ela tinha apenas 15 anos. Tinha uma vida inteira pela frente. Sonhava em ser veterinária, em cuidar de animais, em ter uma família. Tudo isso foi roubado dela em uma fração de segundo por uma bala disparada por alguém que dizia amá-la. A notícia da morte de Eloá espalhou-se pelo Brasil como um choque elétrico. O país inteiro havia acompanhado o caso. Havia torcido por ela. Havia rezado por ela. E agora ela estava morta. Houve comoção nacional. Vigílias foram organizadas em várias cidades. Pessoas que nunca haviam conhecido Eloá choravam como se tivessem perdido alguém próximo. Ela havia se tornado um símbolo da vulnerabilidade, da violência doméstica, do amor que se transforma em obsessão mortal. As críticas à mídia intensificaram-se. Muitos argumentavam que a cobertura excessiva, ao vivo 24 horas, havia transformado o caso em um espetáculo que alimentou o ego de Lindenberg e possivelmente contribuiu para o desfecho trágico. A mídia transformou aquele sequestro em reality show, criticou um psicólogo em um artigo. Lindenberg via a si mesmo na TV, via a atenção que estava recebendo. Isso pode ter prolongado o sequestro e tornado-o mais perigoso. Houve também críticas severas à decisão da polícia de invadir. Por que invadir depois de 100 horas? Por que não esperar mais? Lindenberg havia libertado quase todos os reféns. Não seria possível negociar a libertação de Eloá também? O comandante do gate defendeu a decisão. Tínhamos informações de que Lindenberg estava cada vez mais instável. Ele disse em coletiva de imprensa. A situação estava se deteriorando. Tínhamos motivos para crer que ele iria matar a refém de qualquer forma. Tentamos salvá-la, mas Eloá estava morta, e nenhuma explicação traria ela de volta. Ironicamente, tragicamente, Lindenberg Alves Fernandes sobreviveu. O tiro que recebeu no peito foi grave, mas não fatal. Ele foi levado ao mesmo hospital que Eloá, passou por cirurgia e se recuperou. Enquanto estava no hospital, ainda em recuperação,
Lindenberg foi formalmente preso. Ele seria acusado de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, cárcere privado, lesão corporal e corrupção de menores. Quando recuperou a consciência suficiente para falar, Lindenberg mostrou-se aparentemente sem remorso. Eu amava ela, ele disse a um policial. Eu fiz tudo aquilo porque eu amava ela. Essa declaração chocou todos que ouviram. Como pode alguém matar a pessoa que diz amar? Como pode alguém confundir amor com possessão, com violência, com assassinato? Psicólogos que o avaliaram posteriormente diagnosticaram transtorno de personalidade, com traços de psicopatia e narcisismo, mas ele foi considerado mentalmente capaz de ser julgado, plenamente consciente de seus atos no momento do crime. O julgamento de Lindenberg Alves começou em maio de 2012, quase 4 anos após o crime. O Fórum de Santo André estava lotado. Havia familiares de Eloá, jornalistas, curiosos, ativistas de direitos das mulheres. Todos queriam ver justiça ser feita. A acusação, representada pelo Ministério Público de São Paulo, foi contundente. O promotor Jonas Caron pintou um quadro detalhado e aterrorizante dos acontecimentos. Senhores jurados, ele disse em seu discurso de abertura, vocês irão julgar um dos crimes mais covardes que este Estado já viu. Lindenberg Alves não amava Eloá. Ele a possuía. E quando ela tentou se libertar dessa possessão, ele a matou. Testemunhas foram chamadas. Nayara, a amiga que passou 2 dias e meio como refém, deu um depoimento emocionante. Ela descreveu o terror dentro daquele apartamento. A forma como Lindenberg ameaçava constantemente Eloá, como ele parecia gostar de vê-la com medo. Ele apontava a arma para a cabeça dela e ria. Nayara disse, chorando. Ele dizia, você vai morrer e é culpa sua. A Eloá estava aterrorizada. Ela implorava para ele deixar ela ir. Mas ele gostava de ver ela assim. Gostava do poder que tinha sobre ela. Victor e Isa, os outros 2 amigos que entraram no apartamento, também testemunharam. Suas histórias corroboravam a de Nayara. Lindenberg era um sequestrador cruel, que desfrutava do sofrimento de suas vítimas. Ana Cristina, a mãe de Eloá, deu o depoimento mais doloroso. Ela descreveu sua filha, a menina alegre, sonhadora, cheia de vida que foi roubada dela. Ele não tinha direito, ela disse entre soluços. Ele não tinha direito de tirar minha filha de mim. Ela era uma criança de 15 anos. Ele tinha 22. Ele era um homem adulto. Ele se aproveitou dela, manipulou ela, e quando ela finalmente teve coragem de se libertar, ele a matou. A defesa tentou argumentar que Lindenberg agiu sob intensa emoção, que sua capacidade de julgamento estava comprometida por ciúmes e sofrimento emocional. Tentaram pintá-lo como uma vítima das circunstâncias, alguém que foi levado ao limite pela rejeição. A estratégia não funcionou. Os jurados viram através dela. Viram um homem que premeditou um sequestro, que manteve reféns por 100 horas, que teve inúmeras oportunidades de se entregar, de fazer a coisa certa. E que, no final, escolheu matar. Após 3 dias de julgamento, os jurados se retiraram para deliberar. Foram 4 horas tensas. Quando retornaram, o veredicto foi lido. Consideramos o réu Lindenberg Alves Fernandes culpado de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e meio cruel. Culpado de tentativa de homicídio contra a soldado Gláucia Ferreira. Culpado de cárcere privado de 3 pessoas. Culpado de lesão corporal e porte ilegal de arma. A sentença, 98 anos e 10 meses de prisão. Foi uma das penas mais longas já aplicadas no Brasil. Houve aplausos na sala do tribunal. Ana Cristina chorou, não de alegria, porque nenhuma sentença poderia trazer sua filha de volta, mas de alívio. Pelo menos haveria justiça. Pelo menos Lindenberg pagaria. Lindenberg recebeu a sentença sem emoção visível. Ele foi levado de volta à prisão, onde permanece até hoje. Devido às leis brasileiras, ele provavelmente cumprirá no máximo 40 anos, o limite legal. Mas ainda assim, ele sairá como um homem velho, se é que sair. O caso Eloá mudou o Brasil de várias formas. Primeiro, trouxe atenção massiva para o problema da violência contra jovens mulheres, especialmente em relacionamentos abusivos. Estatísticas mostravam, e ainda mostram, números alarmantes.
Milhares de mulheres são mortas todos os anos por parceiros ou ex-parceiros. Muitas vezes há sinais, há avisos, há comportamentos que prenunciam a violência, mas são ignorados, minimizados, desculpados. O caso levou à criação de programas educacionais em escolas sobre relacionamentos saudáveis versus relacionamentos abusivos. Adolescentes começaram a aprender sobre sinais de alerta, ciúmes excessivos, controle, isolamento de amigos e família. A Lei Maria da Penha, que havia sido criada em 2006 para proteger mulheres vítimas de violência doméstica, ganhou renovado ímpeto. Houve pressão para sua expansão e aplicação mais rigorosa. O caso também levantou questões importantes sobre cobertura midiática de crises. Várias emissoras foram criticadas por sua cobertura excessiva e, segundo muitos, irresponsável do sequestro. Novas diretrizes foram estabelecidas sobre como cobrir situações de reféns de forma que não comprometa as negociações ou coloque vidas em risco. Para Ana Cristina Pimentel, a vida nunca mais foi a mesma. Ela perdeu sua filha da forma mais traumática possível. E ela teve que lidar com essa perda sob os olhos do Brasil inteiro. Nos anos seguintes ao crime, Ana Cristina tornou-se uma ativista contra a violência doméstica. Ela dá palestras em escolas, fala com jovens sobre os sinais de relacionamentos abusivos, conta a história de Eloá para que outras meninas não sofram o mesmo destino. Eu não posso trazer minha filha de volta, ela disse em uma entrevista em 2015. Mas posso tentar garantir que outras mães não passem pelo que eu passei. Se a história da Eloá salvar uma vida, então ela não morreu em vão. Ela mantém um perfil nas redes sociais dedicado à memória de Eloá. Posta fotos antigas, memórias felizes, mensagens sobre a importância de reconhecer e sair de relacionamentos abusivos. A Eloá era só uma menina. Ela escreveu em um post no aniversário de 10 anos da morte da filha. Ela tinha sonhos, tinha planos, queria ser veterinária, queria ter filhos, queria viver. E tudo isso foi tirado dela por alguém que dizia amá-la. O amor não mata, o amor não controla, o amor não sequestra. O que o Lindenberg sentiu nunca foi amor. Os 3 amigos que foram reféns junto com Eloá também carregam cicatrizes profundas. Nayara, especialmente, que passou os 2 primeiros e mais aterrorizantes dias do sequestro ao lado da melhor amiga. Em entrevistas posteriores, Nayara descreveu o sentimento de culpa que a assombra. Eu saí, ela disse. Ele me deixou sair e a Eloá ficou. Às vezes eu penso, e se eu tivesse ficado? E se eu tivesse me recusado a sair sem ela? Será que as coisas teriam sido diferentes? Psicólogos explicam que esse sentimento é comum em sobreviventes de traumas, a culpa do sobrevivente. Mas racionalmente, todos sabem que não foi culpa de Nayara. A culpa foi exclusivamente de Lindenberg. Victor passou anos em terapia lidando com o trauma. A decisão de entrar voluntariamente no apartamento, que na época pareceu heróica, passou a assombrá-lo. Eu pensava que poderia ajudar, ele disse. Mas no final, eu não pude fazer nada. Eu estava lá dentro e não consegui salvá-la. Isa, da mesma forma, carrega o peso de ter testemunhado aquelas últimas horas de terror. A Eloá estava exausta. Ela relatou. Você via que ela estava no limite. E a gente não podia fazer nada. A gente era refém também. Apesar de toda a atenção, de toda a comoção, de todas as promessas de mudança, os números de feminicídio no Brasil continuam alarmantes. Desde a morte de Eloá em 2008, dezenas de milhares de mulheres foram mortas por parceiros ou ex-parceiros. Muitos casos seguem o mesmo padrão: relacionamento abusivo, sinais ignorados, escalada de violência, desfecho fatal. A história se repete com frequência assustadora. Organizações de direitos das mulheres apontam para fatores sistêmicos: machismo cultural, falta de recursos para vítimas de violência doméstica, aplicação inadequada das leis existentes, impunidade. O caso Eloá deveria ter sido um ponto de virada, disse Márcia Silva, diretora de uma ONG de proteção às mulheres em entrevista. Deveria ter sido o momento em que o Brasil disse basta. Mas aqui estamos, mais de uma década depois, e mulheres continuam morrendo. O nome mudou, o rosto mudou, mas a história é a mesma. Lindenberg Alves Fernandes,
cumpre sua pena na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. Ele tem mantido baixo perfil na prisão, segundo relatos. Evita problemas, participa de programas de trabalho. Em 2019, ele deu uma entrevista polêmica a um programa de TV, sua primeira aparição pública desde o julgamento. Na entrevista, ele expressou arrependimento, embora muitos questionassem se era genuíno ou performático. "Eu não deveria ter feito aquilo", ele disse. "Eu estava fora de mim. Os ciúmes, a raiva, não me controlei. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito diferente." Quando perguntado especificamente sobre Eloá, sobre tirar a vida de uma menina de 15 anos, ele disse: "Ela não merecia morrer. Eu sei disso agora. Mas na época, eu só conseguia pensar que ela me traiu, que ela me abandonou. Eu não estava pensando direito." A entrevista gerou revolta. Ana Cristina emitiu uma nota dizendo que assistir o assassino da minha filha na TV, falando como se fosse uma vítima, foi uma das coisas mais dolorosas que já passei. Havia quem argumentasse que dar voz a Lindenberg era dar plataforma a um assassino, normalizar a violência. Outros defendiam que era importante ouvir para entender a psicologia por trás de tais crimes. A verdade é que não há resposta fácil. O mal que homens como Lindenberg fazem é real, é tangível. E entender esse mal, sem desculpá-lo, talvez seja parte do caminho para preveni-lo. Eloá Cristina Pimentel teria 31 anos hoje, se estivesse viva. Talvez tivesse se tornado a veterinária que sonhava ser. Talvez tivesse casado, tido filhos. Talvez estivesse vivendo uma vida normal, feliz, cercada de pessoas que a amavam. Mas ela nunca terá essa chance. Sua vida foi roubada aos 15 anos por alguém que confundiu possessão com amor, obsessão com paixão. Seu nome, porém, permanece. Permanece como lembrete, como símbolo, como alerta. Em Santo André, há agora uma praça com o nome de Eloá. Há uma escola que leva seu nome. Organizações de proteção às mulheres frequentemente usam sua história em campanhas educacionais. Eloá podia ser qualquer garota, disse uma ativista em um evento memorial. Ela era normal, comum, como milhares de outras adolescentes no Brasil. E é exatamente por isso que sua história ressoa tanto. Porque toda mãe vê sua filha nela, toda jovem se vê nela, e toda a sociedade vê sua falha em protegê-la. Talvez o aspecto mais perturbador do caso Eloá seja o fato de que ele aconteceu sob os olhos de milhões. Não foi um crime escondido, cometido nas sombras. Foi transmitido ao vivo, comentado em tempo real, assistido por todo um país. E mesmo assim, Eloá morreu. Havia policiais do lado de fora. Havia negociadores treinados. Havia tecnologia, recursos, vontade de salvá-la. Mas não foi suficiente. Há quem argumente que a invasão foi precipitada, que deveria ter sido esperado mais. Há quem argumente o contrário, que deveria ter sido feita mais cedo. A verdade é que nunca saberemos se havia uma ação que poderia ter garantido sua sobrevivência. O que sabemos é que uma menina de 15 anos passou os últimos dias de sua vida apavorada, sob mira de uma arma, implorando para voltar para casa. E no final, aquela arma foi disparada e ela morreu. O caso Eloá é um espelho que reflete várias faces da sociedade brasileira. A violência contra a mulher que persiste apesar de todas as leis. A cultura de posse que faz homens acharem que têm direito sobre suas parceiras. O sensacionalismo midiático que transforma a tragédia em entretenimento. A falha coletiva em proteger os mais vulneráveis. O funeral de Eloá foi realizado no dia 20 de outubro de 2008, no cemitério Cristo Redentor em Santo André. Centenas de pessoas compareceram. Família, amigos, pessoas que nunca a conheceram, mas sentiram sua perda como se fosse pessoal. Ana Cristina estava inconsolável. Teve que ser amparada por familiares enquanto o caixão era baixado. Seus gritos de dor ecoaram pelo cemitério, tocando o coração de todos presentes. Na lápide, uma inscrição simples. Eloá Cristina Pimentel, 2003-2008. Menina amada, filha querida, amiga para sempre. Sua luz continua brilhando em nossos corações. Colegas de escola levaram flores, cartas, desenhos. Uma amiga deixou um urso de pelúcia, o mesmo que Eloá ganhara dela no aniversário de 14 anos. Para você levar com você, a carta dizia,
para que não se sinta sozinha. Mas Eloá estava sozinha agora. Sozinha em um caixão. Sua vida jovem brutalmente interrompida. Os sonhos não realizados. O futuro não vivido. O potencial desperdiçado. É uma tragédia que se repete muitas vezes, em muitos lugares, com muitos nomes. Mas Eloá Cristina Pimentel será sempre lembrada. Sua história foi contada, sua memória preservada. E talvez, apenas talvez, sua morte não tenha sido completamente em vão se levar mais pessoas a reconhecerem os sinais de relacionamentos abusivos, se salvar outras jovens de destino semelhante. O apartamento 62 do edifício Guarapari permaneceu vazio por anos após o crime. Ninguém queria morar ali. Ninguém queria viver onde tanto horror acontecera. A família de Eloá o vendeu, mas o novo proprietário teve dificuldade em alugá-lo. Inquilinos ficavam pouco tempo. Diziam ouvir coisas, sentir presenças. Provavelmente era sugestão, o peso do conhecimento do que acontecera ali. Mas real ou não, o desconforto era palpável. Eventualmente, o apartamento foi novamente vendido e renovado completamente. As paredes foram derrubadas e reconstruídas. O piso trocado. Cada vestígio físico do crime apagado. Hoje, uma nova família vive ali, aparentemente sem problemas. Mas os vizinhos mais antigos ainda lembram. Ainda olham para aquele apartamento e se recordam daqueles dias de outubro de 2008, quando o mundo inteiro observava seu prédio, quando helicópteros sobrevoavam constantemente, quando uma menina morria enquanto milhões assistiam impotentes. A gente nunca esquece, disse Dona Maria José, a vizinha que ouviu os primeiros gritos. Como a gente esqueceria? Uma criança morreu aqui, bem aqui, onde a gente vive. E a gente não conseguiu fazer nada para salvar ela. E talvez seja esse o legado mais doloroso do caso Eloá. A consciência coletiva de impotência. De que às vezes, mesmo quando o mundo inteiro está observando, mesmo quando todos querem ajudar, a tragédia acontece mesmo assim. Eloá Cristina Pimentel, nascida em 2003, morta em 2008, 15 anos vividos, uma eternidade de e se deixada para trás. Que sua memória seja uma bênção, que sua história seja um alerta, e que nenhuma outra menina tenha que sofrer o que ela sofreu. Descanse em paz, Eloá. O mundo não te esquecerá.